vai falar com a gente hoje é o Carlinhos. Carlinhos. Olá, Está Guilherme. com a Olá, palavra, queridos. meu amigo. Boa noite a todos. Boa noite. Tudo bem aí? Está aqui conosco hoje um querido amigo, Neto Paim, viu? É um grande amigo, alguém que tem me ensinado muito sobre amizade. Obrigado, Netão. Queridos, essa semana, na verdade, semana passada para essa, eu estava um pouco incomodado com esse texto, que é um texto conhecido das Escrituras, porém, um texto que talvez, para mim, pelo menos, passou algumas coisas desapercebidas aqui por tantas vezes que eu vi o texto. Então, eu queria compartilhar com vocês algumas dessas pérolas que eu pensei aqui e que eu acho que pode ser bom para nós. O texto nós não vamos colocar o texto hoje para vocês, porque o texto é grande, então eu vou procurar ler e a gente vai comentando, tá bom? O texto está em João, Evangelho de João, capítulo 4, verso 1 em diante. A história da mulher de Samaria, ou a mulher samaritana, que vocês conhecem. Então o texto diz assim: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. É um daqueles caminhos, né, que a gente sempre viu Jesus fazendo, indo para a Galiléia, depois ele voltava para Jerusalém, e várias vezes ele fez isso, né, no seu ministério. E esse momento não é diferente, né? Porém, o verso 4, ele nos ensina assim: E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. É interessante, e a maioria de vocês sabem, foi firmado 2 reinos, né? O reino do norte e o reino do sul. Então, o reino do norte é Israel e o reino do sul, Judá. E o reino do norte foi invadido lá atrás. E quem colonizou teve a ideia de não escravizar no sentido de levá-los cativos no primeiro momento, mas sim de miscigenar aquele povo. Então, eles misturaram, né? Se misturaram com o povo e o povo perdeu sua identidade, a sua etnia. Então, o pessoal os judeus, eles não aceitavam os samaritanos, eles não gostavam. Né? Eles tinham alguma coisa assim contra e achavam que aquele não era mais o povo de Deus. Mas aí, Jesus, no verso 4, ele fala que era necessário. A gente vai mudar a rota hoje, a gente vai passar por Samaria. Então, chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, também podemos entender que o poço de Jacó. Cansado de viagem, assentou-se ali Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. A hora sexta é sabido que é perto do meio-dia. Então devia estar bem quente, e eles já tinham andado bastante, né? E nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como? Sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhes pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der,
nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: chama teu marido e vem para cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos agora tens, não é teu marido? Isso você disse com verdade. Senhor, disse a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me, que a hora vem quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais os que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou. Eu que lhe falo. Nesse ponto, chegaram seus discípulos e admiraram que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles que perguntas ou por que falas com ela, ninguém tocou no assunto. Né? Quanto a mulher, deixou o seu cântaro, o seu vaso, e foi para a cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse primeiro tão importante, eu quero notar com vocês que havia no coração do nosso Senhor uma necessidade, era uma iniciativa dele, do Deus homem, divina, claro, mas também olhando para uma angústia que ele já sabia que aquela mulher tinha, uma angústia da sua alma. Então, ele desvia a rota. Isso eu quero chamar a atenção de vocês. Ele sai daquilo que ele está acostumado a fazer, ou como eles estão acostumados a fazer no caminhar, e ele desvia a rota e vai por outra rota para ir num lugar que é, de certa forma, meio hostil aos judeus. E ali eles têm ele tem um contato com essa mulher. Essa mulher estava indo lá na hora do meio-dia. Não era normal uma mulher ir nesse horário. As mulheres iam mais cedo buscar água, por conta dos afazeres da casa, enfim. Né? Precisavam de água logo cedo. Mas essa mulher, ela ia à tarde. Ela ia mais tarde. Ela ia na hora do almoço, normalmente. Por quê? Porque ela tinha vergonha. Vergonha da sua vida, vergonha dos seus pecados. E é interessante que, ao chegar, ela é confrontada pelo Senhor, né? Na verdade, Jesus pede água para ela, né? Quando Jesus começa a quebrar aí a barreira pedindo água, e ela fala: mas eu sou uma mulher, eu sou samaritana, e você é um judeu. Quer dizer, essa conversa começa a ficar um pouco mais complicada, e aí o Senhor leva ela para um outro lado, né? E o Senhor começa a mostrar para ela que ele poderia dar, se ela quisesse, uma água, e se ela tomasse, jamais ela teria sede. Né? Ele estava falando em coisas espirituais, né? E ela, no primeiro momento, ela não entende. E aí, quando Jesus chama a atenção dela e fala assim: vai lá e chama o teu marido. Então, ali o Senhor estava começando a confrontar o pecado dela. E ela se abre, ela fala do seu que ela não tinha marido, né? E que alguém está com o áudio, a Ieda está com o áudio ligado, por favor. Então, o que acontece? Essa mulher, ela é confrontada pelo Senhor, e o Senhor começa a explicar para ela a natureza
do amor dele, né? Quem era ele? Ela fala, mas eu sei. Interessante que ela tinha semente. Alguém já tinha plantado uma semente nela, né? A semente do conhecimento do Messias, daquele que viria, né? A palavra aqui, Messias ungido, né? Então, ela já sabia isso. O papai dela, a mamãe, o avô. A gente sabe que os judeus, eles contavam muita história, né? Isso para suas gerações. E é interessante que essa mulher já semente ali do evangelho plantada no coração dela. Essa mulher, ela fica impactada, ela ouve de Jesus. E é interessante que ela sai correndo. Ela sai, ela vai. O texto não fala que ela saiu correndo, mas eu entendo que ela saiu bem apressada. Ela largou o vaso, a água, talvez aquilo fosse atrapalhá-la, e ela sai e vai para a cidade, que devia ser ali próximo, Sicar, e ali ela encontra homens. A palavra aqui está no plural, na verdade, não só homens, masculino, mas homem, mulher, crianças. E ela encontra, então, o povo dela na cidade, e aí eu quero chamar a sua atenção novamente de novo, esse ponto. Ela fala assim, gente, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será porventura o Cristo? O que essa mulher fez nesse momento? Ela deu um testemunho. Ela testemunhou. Essa mulher já tinha entendido da graça de Deus. E os seus olhos se abriram. E ela não se aguentou. Alguém aqui já teve essa sensação? Lembra lá no começo, lá, quando você chegou a Cristo? Como você era disposto e você estava sempre atento. E você falava de Jesus para as plantas. Você falava para Jesus para todo mundo que passava perto de você. Porque isso fervia em nossos corações. Não é? Mas essa mulher, ela volta, e esses homens estavam ali, agora da presença de Jesus, né? E o texto fala que muitos creram, muitos converteram. E também o texto fala que eles pediram para o Senhor, né? Para ele ficar mais um pouco. Jesus ficou ali mais 2 dias, né? E aí, eu quero chamar a atenção de vocês que enquanto a mulher ela estava lá conversando com os seus, né, o pessoal da cidade, o texto aqui diz que naquele instante os discípulos estavam pedindo ao Senhor: Senhor, come, nós trouxemos comida, come. Mas ele disse: não, uma comida eu tenho que comer que vocês não conhecem. Diziam então os discípulos uns aos outros: será que ele comeu alguma coisa? Alguém deu alguma coisa para ele? E aí disse Jesus a eles: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e a realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses, ainda falta 4 meses para a ceifa? Eu, porém, vos digo, para vocês erguerem os olhos e olharem para os campos, que eles já estão brancos. Né? Então, ele está fazendo aqui a alusão do trigo, né? Eu tive a oportunidade de ver um campo com trigo, realmente é muito bonito, né? E é branquinho. E ele fala assim, o campo já está branco para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E assim sendo, se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Jesus estava aí falando para eles sobre a necessidade da colheita. A colheita está aí. O campo já está branco. Nós precisamos ser atentos a isso, né? Então, a mulher samaritana foi um momento assim, né? O Senhor sabia da necessidade dela, o Senhor sabia do coração dela. Ela tinha, na verdade, uma alma que necessitava do Senhor, né? Uma alma angustiada, uma alma que sofria. E por isso ela também era
ela tinha problemas com as pessoas, porque elas se escondiam, né? Ela se escondia das pessoas. Mas olha que interessante. Aqui o Senhor fala que aquele que vai ceifar, aquele que vai fazer a colheita, ele recebe desde já a recompensa. E ele guarda essa recompensa como fruto para uma vida, para a vida eterna. Então, há uma recompensa que o Senhor está prometendo para todos nós que estamos ligados a isso, que estamos atentos a isso. Né? A ideia é que todos nós, precisamos estar testemunhando. Né? Essa mulher, ela não falou grandes coisas. Na verdade, ela só falou, olha, eu conheci um homem e ele falou tudo o que eu precisava saber. Tudo. Será que ele é o Messias? Entende? Ela não chegou lá e pregou, ela não falou muitas coisas assim, da teologia, enfim. Ela testemunhou. Eu era assim, agora eu entendi que eu não vou ser mais assim, porque o Senhor já me disse que se eu quiser, Ele vai me dar água viva e eu nunca mais vou ter sede. E eu quero. Então, vocês querem vir comigo para conhecer esse cara? E esses caras foram para lá e a gente sabe que eles se converteram, muitos se converteram. E pediram para Jesus ficar mais 2 dias e assim aconteceu. Um resuminho aqui, para a gente lembrar. A salvação é uma iniciativa divina. É Deus que vem de encontro com o homem necessitado, com o coração pesado, coração precisando da salvação. É Deus. E esse Deus não faz exceção de pessoas, né? A gente vê lá no verso 9, esse Deus ele vai buscar uma mulher que possivelmente era adúltera, e ela era uma mulher, ela samaritana, né? Samaritana, então ela não tinha muita coisa assim para oferecer, percebe? E o Senhor olha a angústia, com misericórdia ele chega a essa mulher e vai desenrolando uma narrativa ao ponto dessa mulher tomar uma posição. E imediatamente dá um testemunho. A salvação é apresentada como uma necessidade da alma que precisa ser satisfeita. A salvação é recebida pela fé, a qual é produzida pelo ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus. E ele foi falando para ela. E ela foi vendo que ele era realmente o Messias. Essa é Jesus. Ela entendeu quem era Jesus. E aí ficou muito mais claro para ela. E ela teve a oportunidade de tomar posição. A salvação exige que a pessoa abandone a vida antiga e se torne uma testemunha de Jesus. Testemunha é a palavra que eu quero hoje deixar. Nós precisamos atentar para isso. O Senhor, no livro de Atos, tem um texto, vamos ler aqui. O Senhor fala assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nós vimos uma mulher dando testemunho lá na Samaria. Cumpriu-se aquilo que o Senhor falou. Mas o Senhor aqui está falando que Ele deseja também que a gente vá até os confins da terra. E nós estamos nos confins da terra. Nós somos esse povo de Deus que está... Nós não estamos em Jerusalém, nós não estamos na Judéia, nós não estamos em Samaria, nós estamos nos confins da terra. E vale lembrar que o Senhor está dizendo, gente, é eu que vou em encontro com o pecador, com quem está longe de mim. Sou eu, mas eu quero usar você como testemunha para que essa obra se concretize, para que aconteça isso. Eu não preciso de você, eu sou Deus, mas Ele quer, Ele deseja usar a nossa testemunha.
né? O nosso testemunho, perdão, não é verdade? Ele decidiu isso. E nós precisamos atentar para isso, nós precisamos olhar para esse texto, e olhar a importância, a iniciativa do Senhor em se desviar de uma rota, muitas vezes, que não era, para uma rota que não era tão agradável. Muitas vezes nós vamos ter oportunidades, e você sabe que nós temos oportunidades e às vezes a gente sai correndo, porque tem medo, ou porque acha que não é o nosso negócio, o Evangelho. A gente, às vezes, muitas vezes, a gente prefere deixar isso para Deus, ou para alguém aqui que tem mais habilidade, né? Que eu ou você. Mas o texto não fala isso. O texto fala exatamente o contrário. Aquela mulher não tinha nada de especial. Ela tinha acabado de conhecer o Senhor Jesus. E ela vai dar um testemunho. Eu fiquei impressionada porque ele me falou todas as coisas para mim. E agora eu sei que ele é o Messias. Será que ele é o Messias? Mas ela já estava convicta disso. E ela vai, apresenta os caras e os caras tomam posição. Então fica aí, meus irmãos, o meu encorajamento para que eu, a começar de mim, a gente saia dessa essa coisa de morbidade que nós temos muitas vezes, de ficar preocupado o que vamos fazer, o que vamos falar, quando Deus está mandando pessoas para a gente. A seara está aí, né? Os campos estão brancos, estão prontos para a colheita, só precisamos ir lá e colher. Talvez a gente vai ser só o cara que vai colocar semente. E alguém vai colher isso amanhã. Isso aconteceu já comigo, aconteceu com alguns de vocês. Alguém falou, ficou a semente, depois veio outra pessoa e colheu. Os planos de Deus a gente não sabe, mas isso não importa, porque o texto fala, mas recebereis poder. Poder do Espírito Santo que habita em nós hoje. Então precisamos acreditar nisso. Precisamos confiar nisso, tá bom? Eu gostaria de orar com vocês. Eu vou pedir aqui para o Neto. Netão, liga seu microfone, Neto, e ore por nós, para que a gente tenha intrepidez, para que a gente pare com essa coisa de medo, né? Essa coisa para evangelizar. Então, Neto, por favor, ore por nós. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, muito obrigado, Senhor Deus, porque nós temos a Neto, oportunidade. Oi. liga o microfone, Netão. Congelou. Estamos Congelou, escutando? gente. Vamos para... Tá todo mundo congelado. Então eu tô com problema? Como é que tá aqui o negócio? Eu que estava congelado? Aqui, todo mundo ficou quieto e eu fiquei falando. Então tá bom. Vai lá, Netão. Vamos lá de novo. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, muito obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio que temos de estarmos aqui em Tua presença, de escutarmos uma palavra, o irmão Carlinhos que nos trouxe a mensagem, que de fato estamos tão próximos de algumas pessoas em que nós perdemos a oportunidade de evangelizarmos, Senhor Deus, que o Senhor possa nos abrir para que, mesmo com as pessoas mais próximas, os amigos, na família, nós possamos ser exemplo e possamos falar do Teu nome, Senhor Deus. Que nós possamos evangelizar, que possamos fazer aquilo que o Senhor nos mandou, de ir e pregar o Evangelho a qualquer lugar, Senhor Deus. Em muitos casos, temos a ideia e a imaginação de que temos que viajar o mundo inteiro para... Em casos, temos vizinhos, temos familiares próximos que precisam do Teu conhecimento, precisam se achegar a Ti, e nós podemos ser este veículo para que possamos ser sal nessa terra, Senhor Deus. Senhor, te agradeço também por todo o cuidado, que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor não deixe que nada impeça do grupo se reunir, para que seja para a Tua glória e honra, Senhor Deus, que possamos aprender mais da Tua palavra, que o Senhor possa levantar homens, capacitar as pessoas, para que possamos, de fato, entendermos mais e mais de Ti, Senhor Deus, assemelhando o nosso caráter ao caráter de Cristo, Senhor. Mais uma vez eu te agradeço, Senhor Deus,
toda a providência, por tudo isso que o Senhor tem nos providenciado nesses tempos difíceis. Sou grato, Senhor Deus, por tudo que tem acontecido, que sabemos que é teu plano, Senhor Deus. Peço que o Senhor abençoe cada um que está aqui nessa reunião, na noite de hoje. Em nome de Jesus é que eu ora agradeço. Amém. Amém, Senhor. Amém.